Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 7 ferramentas para vocês acompanhar as flutuações aí da SERP no Google. Em outras palavras, o sobe e desce aí dos posicionamentos. E vamos começar aqui pela Mozcast, que é a ferramenta da Moz, né? E provavelmente em termos de layout visual talvez seja a ferramenta mais agradável de ver. Tem que dizer que você tem uma construção bem interessante aqui, simulando como se fosse um forecast aqui, uma previsão do tempo, né? Mas de uma maneira geral, é uma ferramenta que traz pouca informação se comparada com as outras, né? Ela acaba trazendo aqui as flutuações da volatilidade da SERP nos últimos 30 dias, né? E tem muita pouca informação fora isso para ver. Tem até um widget aqui que você pode pegar, copiar e colocar no teu site, mas não sei o quanto isso daqui é interessante ou não para você. E aí vamos partir para a segunda ferramenta, que é uma ótima opção aqui do Rank Ranger. É muito usada aí pelos sites de SEO, principalmente os sites internacionais, né? E essa ferramenta, ela acaba trazendo pra gente um visual bem bacana. Tem os gráficos eu gosto muito porque são bem simples e objetivos de olharem, né? E tem uma coisa que me agrada muito, né? Porque quando você passa o mouse em cima, além de você ter a métrica própria aqui do Rank Ranger, né? Mas existem algumas situações que ele mostra aqui, olha, teve uma atualização não confirmada nessa data. Então é bem interessante esse tipo de situação, porque ele acaba te dando um pouco mais de informação do que a Moz, né? Você tem algumas opções aqui que também são legais, então se for fazer aí um post, etc, você pode baixar, inclusive, a imagem em JPEG ou PNG para poder colocar aí no seu post, né? E aí você tem toda a questão, tanto desktop quanto mobile, né? Que normalmente não tem tanta diferença, mas é interessante ver as variações. Muitas vezes você tem um site que é muito mais mobile, então vale a pena ver. E se você descer mais um pouquinho, você vai ter informações um período maior aqui, ó, no caso aqui 90 dias. O mais legal aqui é que algumas situações, que nem essa daqui, ó, você passou 90 dias, se você passar o mouse aqui, principalmente nessa coluninha vermelha, ele mostra pra gente também as atualizações confirmadas. Então repara que eu estou passando o mouse aqui, ele está me falando que foi exatamente a data do Passage Rank Update do Google, né? Então é bem interessante porque você pode correlacionar uma variação, né, a uma atualização do Google e muitas vezes alguma coisa que aconteceu no seu próprio site, né? E da mesma maneira você tem a parte aqui desktop e você também a parte mobile, ok? E agora vamos para a nossa próxima ferramenta aqui, que é a ferramenta da SERP Metrics, que é bem interessante. Ela aparentemente é um pouco mais simples, né? Porque traz um gráfico super simples, sem maiores informações, mas um ponto que eu gosto dela é que você consegue visualizar aqui também as atualizações no Bing, né? Então você consegue ter uma informação a mais. E um ponto legal é que ele te oferece uma API, ó. Então se você clicar aqui, você consegue verificar toda a documentação para integrar essa API e aí criar alguma ferramenta aí para o seu site ou para o seu projeto específico. Bem interessante isso. E agora vamos falar um pouquinho mais aqui do Google Grump da AcuRanker, né? Que é uma ferramenta também bem interessante, tem uma parte visual engraçada aqui, né? Mas quando você entra, duas coisas são importantes ver. Você consegue também tanto selecionar desktop e mobile, né? Ou todos os devices, que aí você consegue consolidar todos de uma vez. Mas aqui você já começa a ver que tem as informações a global, né? E tem de alguns países, mas não tem Brasil. Então tem muitas ferramentas, inclusive algumas que a gente já viu agora, que elas não têm especificamente do Brasil. E aqui, ó, vou selecionar o global, que pra gente faz mais sentido essa informação. E o que eu mais gosto dessa ferramenta é a maneira como você pode selecionar as datas. Que algumas outras ferramentas elas têm as datas um pouco fixas, né? Então aqui, ó, você além de poder mover para frente e para trás aqui para visualizar historicamente mais informações, você consegue aumentar ou diminuir o zoom. Então você consegue visualizar essas informações da maneira que você quiser praticamente, né? Passando o mouse em cima aqui, você tem até o estado aqui de humor do tigrezinho, né? Agora vamos passar aqui para a Algoruu, né? Que é uma ferramenta bem interessante, ela tem pouca informação porque ela só tem o global e a Austrália, ela é mais focado lá, né? Mas você pode selecionar também o desktop ou o mobile. Aparentemente você não consegue selecionar o consolidado, né? Mas o que eu gosto da ferramenta é que você tem essa função aqui de mover o cursor para ajustar o período, né? E você também pode aumentar ou diminuir o período, mas você também tem as informações de atualizações. Então aqui ele está mostrando, ó, aqui teve aquela atualização do Google que é o Passage Ranking Index, né? Então você já consegue aí ter um auxílio para identificar às vezes algum problema no seu site. E ele acaba até dando alguns perdedores e ganhadores aqui na subida e na descida do ranking, né? Mas basicamente todos eles não são relacionados com o mercado brasileiro. E aí é exatamente por isso que a gente vai para a nossa próxima ferramenta, que é a Google Algorithm Chance do Advanced Web Ranking, né? Então essa ferramenta eu acho bem interessante por vários motivos, tá? Um dos principais motivos é que você pode selecionar o país, aqui vem selecionados todos por padrão, mas você pode selecionar especificamente um. Então eu vou clicar aqui em Only BR, né? Só o Brasil, ó, e você consegue visualizar as informações mais precisas do Brasil.
Brasil. Isso é muito legal, muito importante, porque algumas atualizações podem acontecer lá fora e demorarem até chegar aqui. Então a gente consegue ter mais informação. E aí você tem os números do dia, né, da semana também. Aqui você tem a volatilidade aqui dos últimos 30 dias, mas o legal é que você pode selecionar e ver não só o último mês, né, mas ver os 3, 6 meses, ou um custom aqui, você pode definir o período. Simplesmente a gente pode também colocar all e ver todo o período que ela já monitorou, tá? E aqui você também tem algumas situações interessantes que ele mostra pra gente algumas atualizações confirmadas, né? Então aqui é o Passage Ranking, aqui é o update de core de dezembro, né? Então você acaba tendo essas informações que sempre auxiliam a gente. Aqui um ponto importante é que ele monitora basicamente tudo, né? Não só o orgânico, ele monitora também o pago. Então se você estiver selecionando aqui, é legal que você selecione o orgânico e você não esteja selecionado o Universal, né? Então deixa aqui no orgânico aqui. E na parte de device, você tem o All Device, mas você pode selecionar tanto desktop mobile e você também pode fazer um comparativo de desktop versus mobile, né? Que também pode ser bem interessante para você visualizar. Muito embora seja próximo, de vez em quando você vê que tem algumas discrepâncias, ó, que nem nesse último período aqui. Bem interessante esse tipo de comparativo. E se você descer um pouquinho mais, né, ele acaba trazendo as últimas notícias aqui de atualizações mais para baixo. E para finalizar, vamos falar aqui da SEMrush Sensor, né, que é a ferramenta da SEMrush. É uma ferramenta bem interessante, muito embora ainda não tenha Brasil aqui. Acho que tem uma expectativa aí de aparecer o Brasil, porque eles estão muito fortes aqui no Brasil, estão fazendo um trabalho muito bacana aqui, ainda não tem o Brasil, mas eles têm muitas informações, então isso é bem bacana. Você pode selecionar computador ou dispositivo mobile, né? Você tem a data, um ponto importante é que você não consegue retroagir tanto aqui na data, você vê que aqui ó, tem uma limitação, fevereiro já não está pegando, né? Estamos aí no começo de abril, e aí aqui você tem duas coisas que são importantes se você for ver. Primeiro, tudo bem, tem aqui o índice, que ele sempre coloca o índice, mas a gente quer ver o gráfico, né? Então aqui tem o gráfico, a volatilidade dos últimos 30 dias. Mas o legal é que você consegue comparar isso. Então, por exemplo, eu posso pegar e comparar com o computador. Então ele vai me fazer um comparativo aqui. Deixa eu fechar aqui. Eu posso também comparar com um banco de dados de outro lugar, né? Então hoje a gente está focando aqui nos Estados Unidos. Você pode colocar de Itália, Espanha ou de outro lugar. Quando tiver Brasil vai ser legal para poder fazer esse comparativo de categorias específicas, né? Aqui um ponto muito bacana, você pode comparar aí com projetos que você tenha. Então vai especificamente comparar com coisas que você está atuando, né? E também com recursos da SERP. É bem interessante isso, então vamos supor que você trabalha com negócios locais, né? Você quer ver um pacote local, você acaba tendo também alguns recursos aí para poder comparar, inclusive com o pacote local aqui como exemplo nesse caso, né? E repara que o pacote local deu uma subida aqui recente, ó, teve uma certa volatilidade aqui, né? Então é bacana para você que faz um negócio mais específico, você consegue ter mais informação. Aqui, lógico, traz-se um resuminho aqui embaixo. E um ponto muito importante que provavelmente nenhum outro tem é essa segmentação por categorias. E por que isso é importante? Porque você consegue entender dentro da sua categoria o que está acontecendo. E a gente sabe que o Google muitas vezes faz atualizações um pouco mais específicas, né? Todo mundo deve lembrar da atualização médica. Então quando eu clico aqui ó, em artes e entretenimento, por exemplo, ele já vai me mostrar que o índice está um pouco mais alto nessa categoria. Então se você está nesse segmento, você consegue ter um nível de atenção um pouco maior com essas atualizações. E aí talvez esteja se perguntando, né, qual ferramenta que eu devo usar, né? E aí depende aí das suas necessidades. Muitas vezes você precisa visualizar um período maior, você está entrando no cliente aí, você está começando a fazer um trabalho que deu algum problema, sei lá, 2 anos atrás e você quer visualizar um gráfico com um pouco maior aí de amplitude. Então a gente mostrou algumas ferramentas aqui, mas a priori eu gosto muito da SEMrush Sensor, porque ela segmenta muito bem, né? E ela consegue comparar até com os seus próprios projetos. E eu também sempre gosto de usar a Advanced Web Rank para conseguir visualizar variações específicas aqui do Brasil. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos.